Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos aí continuidade ao capítulo sobre as revoluções russas a partir da página 9, a Revolução de 1905. É interessante observar esse quadro, farei alguns comentários a essa representação do Domingo Sangrento de São Petersburgo, de 1905. Farei alguns comentários sobre esse quadro de Cossacq logo à frente. Percebam aí ó, que no início do século XX a população da Rússia ansiava então por mudanças. Esse desejo aumentou depois do ano de 1904, quando a Rússia e o Japão entraram em guerra pela disputa de territórios no continente asiático. O conflito enfraqueceu ainda mais a economia russa e agravou as condições que afligiam as camadas pobres da população. Além disso, a derrota na guerra aumentou o sentimento nacionalista e a insatisfação com o governo que não conseguia derrotar os inimigos do país. Ocorreram assim greves e revoltas, e até mesmo representantes da elite começaram a se unir em torno de movimentos de oposição ao czarismo. Foi então que, em janeiro de 1905, milhares de trabalhadores organizaram em São Petersburgo uma grande manifestação. A população foi às ruas reivindicar uma jornada de trabalho de 8 horas, um salário mínimo, eleições gerais, né? E a criação de uma Assembleia Legislativa. A passeata seguia pacífica até que os manifestantes se aproximaram ali do Palácio de Inverno do czar e os soldados do governo começaram a disparar, né, com as suas metralhadoras contra eles. Milhares de pessoas morreram e ficaram feridas, né? E esse acontecimento ficou conhecido como Domingo Sangrento. Repercutiu aí em toda a Rússia, não é mesmo? Tem aí a página 9, uma representação do Domingo Sangrento em São Petersburgo, 1905, o quadro Bloody Sunday de Cossacq, um artista aí conhecido por suas obras de cenas históricas como guerras, batalhas. Seria interessante trabalhar esse episódio da Revolução de 1905 a partir desse Domingo Sangrento aí representado por Cossacq, tomando os cuidados de historicizar, ou seja, colocar essa obra a partir aí no seu contexto histórico, pensada então também a partir do seu autor e do que buscou aí esse autor representar nesse quadro, né? Isso permitiria perceber a imagem como um documento historicamente datado, concebido por um determinado sujeito, num determinado contexto histórico, pretendeu aí representar e guardar por meio de uma imagem um fato histórico por ele considerado significativo, representativo de um tempo, de uma experiência histórica específicos, né? Ainda sobre o Domingo Sangrento, ressaltaria que em relação ao massacre, diversos grupos sociais tomaram as ruas em protesto. E em meio a esse cenário aí de crise que nós podemos ver aí na página 9, representado por Cossacq, marinheiros do chamado encouraçado Potemkin, né? Que depois vira um filme dirigido pelo Eisenstein, né? Um longa-metragem que retrata os protestos dos tripulantes do navio de guerra Potemkin, atracados ali no porto de Odessa. Eles protestaram em busca de melhores soldos, né? Melhores condições de trabalho, de alimentação, bem como, enfim, reivindicaram a possibilidade de promoção por mérito, né? O filme, como eu comentei, de Eisenstein, um cineasta construtivista russo, é de 1925, chama-se O Encouraçado Potemkin. Eu recomendo vivamente que assistam, né? Após aí as concessões czaristas em resposta à pressão popular, as ações revolucionárias, enfim, esmaeceram, né? Com o recuo, então, dos movimentos sociais, já em 1906, Nicolau II restabeleceu a sua condição de poder, retomando a censura à imprensa
e reposicionando o Estado policial em todo o território russo. E ao gerar aí uma falsa esperança, né, sobretudo no que se refere ao processo de democratização do acesso das camadas populares ao jogo de poder, o czar fez com que a mentalidade revolucionária, por fim, tomasse corpo e agisse, ainda que em uma perspectiva temporal preliminar, de modo clandestino, né? Eu recomendo mesmo vivamente que vocês assistam ao Encoraçado Potemkin, que é um filme de Eisenstein, de 1925, como eu comentei, facilmente é encontrado, esse filme é encontrado para baixar, para assistir online, provavelmente aí nas redes alternativas de filmes, cult, enfim. E os protestos, por fim, se radicalizaram, né? E por toda parte acabaram ocorrendo saques, manifestações, greves por parte dos trabalhadores, sobretudo. E então, em outubro de 1905, ocorre então uma greve geral que paralisa toda a Rússia, né? Ao mesmo tempo, nas grandes cidades, os sovietes, chamados sovietes, se organizam e mobilizam aí, junto deles, né, grandes massas de trabalhadores. Por fim, o czar Nicolau II, acuado e com medo aí de perder o poder, ele cede a algumas exigências dos sovietes, né? Promete, por exemplo, as melhores condições sociais para as vidas, né? E acabar com o absolutismo da Rússia, assim como melhores condições de trabalho. E tira os partidos políticos dessa clandestinidade que eu comentava antes, legaliza-os, né? E chega, inclusive, a anunciar as eleições gerais, né? Compondo aí uma espécie de parlamento que teria como tarefa, então, a elaboração de uma constituição. As revoluções russas, aí a partir de 1917, não dá para a gente esquecer que tem como pressuposto teórico, enfim, material, as revoluções inglesas de 1680, a independência dos Estados Unidos de 1776 e, sobretudo, o processo revolucionário francês a partir de 1789, né? Essa revolução de 1905, ela não põe fim ao governo czarista, mas obtém uma importante conquista, acaba por transformar a Rússia numa monarquia constitucional, a exemplo do que havia ocorrido com o término do absolutismo inglês a uma monarquia parlamentarista, né, ou constitucional. E ainda assim o governo aí do czar continuava sendo autoritário em todo o território russo. Um exemplo, né, a sua polícia política mantinha uma forte censura à imprensa e podia, inclusive, a qualquer momento dissolver esse parlamento, então configurado sob as pressões aí populares, né? É importante apontar que os sovietes eram aí conselhos formados por representantes dos trabalhadores. Experiência histórica mais próxima aqui de nós no Brasil seriam a formação dos sindicatos de trabalhadores, né? Deles faziam parte aí, então, os operários, os camponeses, os soldados e também as figuras, os intelectuais. E todos aí eleitos, né, para esses conselhos, eram eleitos democraticamente, com a função aí de impulsionar as lutas políticas e sociais dos russos. Os seus membros realizavam, então, aí diferentes tarefas, né? Lutavam por melhores condições de salários, organizavam as greves, intermediavam negociações entre os patrões e os empregados, publicavam jornais, né? A importância aí das publicações coletivas, fiscalizavam as ações do governo, né? Do czar Nicolau II, e chegavam até mesmo a executar aí algumas atribuições que seriam, na verdade, da esfera governamental, como cuidado do abastecimento, do trânsito, da iluminação pública. E o soviete aí mais influente era o da cidade de São Petersburgo,
Não à toa essa revolução aí, outubro de 1905, dá-se, né, a noite aí sangrenta, como retratada por Cossack, em São Petersburgo, cuja presidência era exercida pelo famoso líder socialista Leon Trotsky, né, e durante vários anos esses sovietes desempenharam um importante papel na sociedade russa. Com relação às revoluções de 1917, a partir aí de fevereiro de 1917, é importante chamar atenção para a importância de observar a Revolução Russa não como um fato histórico dado, já pronto, né? Mas como um processo, um curso histórico, enfim, marcado como todos os cursos históricos por contradições, por fluxos e contrafluxos. Apesar aí de não haver uma relação direta e simplista, né, entre as experiências revolucionárias russas de 1905 e aquelas que se realizaram em 1917, é correto afirmar aí que as contradições da primeira experiência deram então a sustentação política e cultural para as ações de 1917. É importante nesse cenário, em relação a esse contexto, destacar que a crise de representatividade acabou dando margem à crise política e como um de seus desdobramentos, entre os dias 26 e 27 de fevereiro, os insurgentes tomaram as fábricas, ocuparam as instituições oficiais, passaram a controlar os deslocamentos de trem e se aproximaram, enfim, das forças oficiais que se rebelaram. A deposição do czar ocorreu ainda aí no dia 27 de fevereiro. E as forças populares, e não os partidos políticos, é importante enfatizar isso, protagonizaram aí o desmantelamento da monarquia absolutista reinante até então na Rússia. É importante ressaltar que após a sua implementação, o chamado governo provisório, para suavizar aí os atritos, né, com as massas populares, acabou permitindo a liberdade de expressão e a volta, então, dos líderes bolcheviques, que se encontravam naquele momento no exílio, né, como a figura aí de Vladimir Lenin. Com a volta do Vladimir Lenin, por exemplo, as influências do marxismo passaram a ser pautadas de forma mais sistemática, representando aí as chamadas teses de abril, uma expressão da nova agenda política que se desenharia aí nos meses seguintes à deposição do czar, né? Como forma de ampliação do conteúdo aí relativo à Revolução de Fevereiro de 1917, a gente pode destacar o protagonismo das mulheres trabalhadoras da indústria têxtil e de outros setores operários aí na vanguarda do movimento que logrou a queda da dinastia Romanov. A participação das mulheres teve início no Dia Internacional da Mulher, no ano de 1917, ocasião aí na qual elas declararam guerra e chamaram os homens, também operários, né, para se unirem a elas na reivindicação pelo fim da guerra e do autoritarismo e reivindicação por alimentos, né. Esse movimento, não esperado, inclusive pelos dirigentes bolcheviques, né, que pretendiam aí aguardar o 1º de maio para deflagrar a guerra geral com o Dia dos Trabalhadores, conseguiu, por fim, né, as mulheres agregar força para o sucesso da greve que angariou aí a reestruturação do país, né? Sobre a Revolução de Outubro de 1917, é importante destacar que pouco tempo depois do czar ter renunciado, a figura emblemática aí de Lenin, né, um dos principais líderes bolcheviques, como comentei, ele deixa a Suíça, onde estava exilado, e retorna à Rússia. Ao retornar, ele passa a criticar duramente o governo, o chamado governo provisório então instaurado, né? Proclamando aí os slogans, né, paz, pão e terra, e também todo poder aos sovietes. Lenin defendia a ideia de que os sovietes deveriam aí tomar o poder e instalar, por fim, um governo socialista na Rússia.
Nesse sentido, ele contava com o apoio do outro líder bolchevique, Leon Trotsky. A tensão aí era grande nesse contexto histórico, né? E os principais grupos sociais russos sentiam que a renúncia do czar e a ascensão dos mencheviques ao poder não promoveram as tão desejadas mudanças. Os soldados reivindicavam, então, a retirada da Rússia da Primeira Guerra, os camponeses continuavam exigindo uma reforma agrária e os operários nas cidades, né, ainda pleiteavam aí a questão de uma melhor condição de salário, melhor condição de trabalho e, portanto, por consequência, de vida, né? Os bolcheviques, que defendiam essas mesmas ideias, conquistaram de modo muito rápido o apoio da população. E nas noites aí na noite de 24 para 25 de outubro de 1917, na verdade 6 para 7 de novembro, né, do calendário ocidental, eles derrubaram esse governo provisório e assumiram o poder. Então uma nova revolução começava e algumas mudanças mais profundas estavam aí prestes a acontecer. Mas isso nós veremos a partir da próxima aula, quando trabalharemos o tópico a respeito dos bolcheviques no poder, né? Ainda sobre a Revolução de Outubro de 1917, essa segunda das revoluções russas, frente aí ao caráter conservador, né, do governo provisório, os bolcheviques pautaram aí a criação de uma milícia revolucionária. É importante apontar isso, né, objetivando dar curso assim às ações que permitissem a legitimação do processo revolucionário deflagrado lá em fevereiro de 1917. Foi assim que surgiu o Comitê Militar Revolucionário, que teria aí como função, como atribuição, fazer frente, né, combater a hegemonia de poder da Duma, né, da chamada Duma, liderada lá por Alexander Kerensky. Os bolcheviques, como eu comentei, tomaram então a cidade de Petrogrado, né, obrigando Kerensky a fugir. E a cargo aí do chamado Conselho dos Comissários do Povo, liderado então por Lenin, ficou a tarefa aí de decretar a prisão das lideranças políticas ligadas à monarquia absolutista e articular ao mesmo tempo a assinatura de um tratado que formalizaria a saída da Rússia da Primeira Guerra. Bem, com base nesses pontos, nessas reflexões, vocês têm aí como tarefa para a aula de hoje realizar os exercícios 1, 2 e 3, as páginas 12 e 13. A partir da próxima aula entraremos no tópico a respeito dos bolcheviques no poder. Quem tiver alguma dúvida sobre um ponto mais ou menos específico do conteúdo de hoje, eu permaneço aqui à disposição, aqui não, lá no nosso grupo de WhatsApp.